Oi, bom dia, Ednilson. Na verdade, o que acontece foi uma simples constatação que eu tive da minha vivência. Afinal de contas, eu estou com 47 anos e vivenciei muito bem quando surgiram os relógios da Casio no Brasil e tudo mais, que me foram conversas informais que eu peguei, captei elas quando era muito pequeno, tinha uns 8, 9 anos de idade, que acontecia o seguinte: na época já no final do regime militar, já a transição para a Nova República, o mercado ainda era fechado. Então, ou seja, eles não abriu logo de imediato, ele só foi abrir com a posse do Fernando Collor em 1990. E aí, o que aconteceu? A conversa informal que eu tive conhecimento, porque eu era o filho mais velho, sou o filho mais velho, né? E meu pai levava para tudo quanto era lugar para aprender algumas coisas e tal. Ele me levou numa conversa informal em São Paulo, porque eu sou aqui do interior, sou de Sorocaba. E a conversa que eles fizeram era que uma famosa firma de advogados, que lá de São Paulo, não mencionou o nome para não criar embaraço, soube interesse da Casio de ter um negócio aqui no Brasil para poder vender os seus produtos aqui. Só que naquela época de mercado fechado, você só tinha 3 opções. Se uma marca estrangeira quisesse vender as coisas no Brasil, ele tinha 3 opções: ou abria uma fábrica no Brasil, um custo era alto, ou ela pegava uma empresa brasileira que já tivesse, digamos assim, um pouco mais de traquejo no manejo de determinadas práticas comerciais e fazia com ela um contrato de licenciamento, ou fazia um contrato a tempo com uma empresa brasileira, um contrato a tempo. Durante tanto tempo você vai vender as coisas que eu tenho aqui, que era uma prática, digamos assim, mais barata. Para a Casio naquela época, abrir uma fábrica aqui no Brasil era economicamente inviável. Não sabia, quer dizer, viável era, só não sabia se havia um retorno. Então o que eles fizeram? A firma de advocacia estava de posse dessas informações, só que como é que ela ia fazer isso? Ela não ia fazer isso porque, imagine, uma firma de advocacia ir ingressar no ramo de relojoaria. Eticamente seria problema para o OAB e tudo mais. E aí eles pegaram um dos seus principais clientes da banca de advogados e falou: olha, aconteceu essa informação, você não quer se interessar em fazer representação? E acho que o cliente lá da banca de advogados topou e abriu uma firma e trouxe essa licença aqui para o Brasil. E começou a produzir em regime de CKD, né? Inicialmente, quando começa um contrato de licenciamento naquela época, eles trazem os relógios aqui em regime de CKD, totalmente desmontados, para serem montados num galpãozinho lá na zona. Abre um galpão lá na Zona Franca de Manaus, né? Incentivos tributários e tal. E muitas facilidades fiscais, vantagens fiscais. E eles começaram a montar os relógios da Casio num galpãozinho lá. É muito fácil. Hoje já é mais burocrático, mas na época era mais fácil de fazer. Já a Citizen não, a Citizen já tinha uma fábrica aqui. Eles abriram uma fábrica em 1977 na Zona Franca de Manaus. Era aquele regime de CKD. Inicialmente o regime era CKD, trazia os relógios desmontados do Japão para serem montados na Zona Franca. E aí, o que aconteceu? A Citizen começou a crescer, apareceu, vendeu um monte no mercado brasileiro e sul-americano, porque era a única fábrica na América do Sul. E começou a vender. Aí em 82, a matriz japonesa já deu carta branca. Olha, o que tiver agora, vocês vão poder montar aí com a nossa supervisão, dos modelos que vocês acham que sejam mais lucrativos para vender. E começaram a fazer. Tanto que, quando o G-Shock foi lançado em 83, eu tenho essa informação porque eu fui muitas vezes para vários lugares. Eu fui para os Estados Unidos quando era pequeno. Fui para o Paraguai, fui para um monte de lugar. E a informação que eu tive quando eu fui para os Estados Unidos com 8 anos de idade, 7, 8 anos de idade, era de que havia um relógio praticamente indestrutível. Ouvi
esse boato lá, que era praticamente indestrutível e tal. E eu até me interessei pelo relógio. Meu pai também se interessou pelo relógio. Quando nós fomos ver, o relógio realmente existia. Era aquele 5000, o modelo 5000 do G-Shock, o primeiro. Só que o preço em dólares era salgado. Ele estava na faixa de uns $200. E com $200 você comprava na época um Atari 7800. Não era nem o 2600, era um Atari 7800. Ou seja, poxa vida, um relógio, o valor de um videogame, pela misericórdia de Deus. E aí a gente até ficou interessado e ficou com a pulga atrás da orelha. E tal qual foi a minha surpresa, que no ano seguinte, acho que 85, a Citizen lançou o P130 e colocou para todas as fábricas da Citizen no mundo inteiro. Eles tinham uma unidade fabril na Inglaterra, outra na Itália e a do Brasil, que estava lá na Zona Franca de Manaus funcionando há quase 10 anos. E eles falaram, não, vamos colocar isso daí no mercado. E quando o P130 foi lançado pela Citizen no mercado, foi um estouro, vendeu muito. Até hoje nós temos aqueles senhores, aqueles trabalhador braçal do Nordeste que estavam com o P130 no punho. Aqui a gente está acostumado aqui no Sudeste a ver os senhores já de idade com o Oriente 3 estrelas. Todo mundo tem o seu Oriente 3 estrelas, que o bisavô comprou, passou pro avô, passou pro pai, passou pro filho, agora tá com o neto e tal, que passou de geração em geração. E aí o que acontece? Depois desse fenômeno do P130, que foi vendido aqui no Brasil como relógio indestrutível, a prova de choque, pá, e tal, que a Casio se tocou, a representante comercial brasileira da Casio falou, olha só, se os caras colocaram no mercado, estão ganhando o mercado, se a gente não agir rápido, eles vão acabar engolindo o mercado. Foi aí que a Casio japonesa deu carta branca para a representação oficial da Casio do Brasil, ainda não era uma fábrica, para trazer oficialmente o G-Shock para o Brasil. Mas é aquela história, o mercado fechado daquela época fez a gente, digamos assim, exaltar a cópia, não o original. Esse que é o negócio. Isso foi experiência minha, de vivência. Até hoje sou advogado, também sou jornalista, tenho dois diplomas, e aí todas aquelas informações a gente capta, né? Então a gente pega uma simpatia pela área do direito, da comunicação, porque se a gente for uma pessoa mais ou menos audiovisual, a gente pega às vezes o rabicho de alguma conversa e vai atrás, investiga para ver o que está acontecendo. Quer dizer, enquanto no mundo inteiro o mundo exaltou o G-Shock, começou a comprar o G-Shock como sinônimo de relógio resistente e indestrutível, aqui no Brasil o primeiro que veio foi o P130. Por quê? Por causa do mercado fechado. Eu posso dizer que se naquela época o mercado tivesse aberto para as importações, já tivesse aberto para as importações e totalmente aberto, isso não teria acontecido. E outro problema, eu não tenho ideia de quando, em termos de produção, o P130 foi descontinuado. Eu creio, na minha sincera opinião, acho que lá mais ou menos por 87, 88, que a Citizen Internacional descontinuou o P130. Por quê? Eu tenho mais ou menos a ideia dessa data. Porque foi a partir de 88, 89... que a Citizen ingressou no mercado, né, com o seu quarteto fantástico de Diver Watches, que foi o Aqualand, né, o Wingman, o Combo Diver e o Windsurf. Esse quarteto aí que a gente chama, né, o quarteto de Diver Watches que a gente chama, teve até comercial aqui no Brasil e se tornou, digamos assim, a febre do pessoal que precisava de relógio para fazer mergulho em águas profundas ou qualquer tipo de atividade relacionado a esportes aquáticos. Eu imagino que com a chegada desse quarteto de Dive Watches, a Citizen decidiu descontinuar a produção do P130. Galera, que história foi essa, hein? Quando o Steve, esse não é o nome dele, tá, galera? Esse aqui é o nome fictício, até porque eu não pedi permissão a ele para falar o nome, então vou dar o nome dele de Steve.
ele contou essa história, cara, eu fiquei assim maravilhado, porque é muito interessante saber dessa parte aí da história da urologia, né, envolvendo dois ícones da urologia, e um deles sendo o que hoje é o nosso 5600, né, o ícone, e o P130, que é um relógio assim que poucos vão conhecer e quase todos nunca nem ouviram falar desse modelo. E é o mais legal ainda é a gente poder ter a história contada por quem viveu isso na época de fato, né? Essa é a parte mais interessante que me cativou mais. Tanto é que quando ele soltou essa história lá no grupo lá do Telegram, eu logo fui atrás dele, pedi permissão para poder fazer um vídeo e tal. Ele obviamente autorizou, me mandou esse áudio aí que eu acabei de passar para vocês. E eu tô compartilhando aqui, que eu achei muito interessante, galera. Muito interessante esse Citizen aí, P130, né? É um relógio assim estranho, né? Estranho assim que eu digo de não tão conhecido. E pensar que por muito pouco ele não engoliu a Casio no mercado, né? Por uma questão burocrática do nosso país. Por muito pouco a Citizen não engoliu a Casio. E quem sabe, já pensou? Hoje, ao invés de ter o 5600, nós teríamos o P130, sei lá, modelo 2024. Seria interessante, hein? Já pensou? A Casio perdeu o mercado, a fatia que ela tem hoje, por conta de uma burocracia bem chata aqui do nosso país. Então, galera, se você já conhecia esse P130, comenta aí no vídeo, deixa aí nos comentários o campo aí falando, dando seu relato, caso você já tenha, ou um parente, um pai, um tio, tenha tido esse modelo, que seria muito interessante. Se você gostou do vídeo, dá aquele like, comenta, pergunta, compartilha, que é mais importante ainda. Tá bom, galera? Então, eu trouxe esse vídeo aqui no formato diferente, para que vocês pudessem compartilhar também do fragmento da história da urologia. Assim como eu gosto demais de história, independente do que seja, mas eu fiquei assim, achei muito interessante a história da Citizen se misturando com a história da Casio, e que por muito tempo por pouco a Casio não tomou benga da Citizen e perdeu a oportunidade de ser a gigante que ela é hoje aí no nosso, pelo menos no nosso mercado, não sei a nível da gringa, mas no nosso mercado a Casio, dentro do segmento de G-Shock, ela é uma gigante. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, dá um like, comenta, pergunta, compartilha, se inscreve no canal. E é isso aí, galera. Valeu, fui!